Olá, alunos, tudo bem? Como muitos ficaram com dúvida, né, na aula sobre potências com expoente fracionário, eu montei uma aula de reforço, tá? Para explicar novamente a matéria da página 165 com os exemplos, tá? Espero que isso ajude. Bom, pessoal, então vamos voltar à página 165, né? Potência com expoente fracionário. Mas o que é isso? Uma potência com expoente fracionário nada mais é do que uma forma de representar uma raiz como potência, tá? Então todas essas potências aqui com expoente fracionário são raízes, tá? São radicais. Então, pessoal, pegando os mesmos exemplos que tem no livro, né? Ó, 4 elevado a 2 terços, né? 2 elevado a 9 quintos, 5 elevado a meio. Então, são várias potências com expoente fracionário, certo? Essas potências com expoente fracionário nada mais são do que raízes, radicais, né? É uma forma da gente representar as raízes, tá? Em forma de potência. E aí, olha, como é que a gente faz esse primeiro, por exemplo? 4 elevado a 2 terços, né? Em forma de raiz, o 4 permanece como radicando, né? E aí, o 2, ele, que é o numerador aqui da fração, do expoente, ele vai virar a potência aqui do radicando. E o 3, que é o número aqui embaixo, que é o denominador do expoente, ele vai virar o índice da raiz, ó. Então é sempre assim. O número de baixo da fração vira um índice da raiz. Olha aqui, ó. 2 elevado a 9 sobre 5. O 2 é o radicando, né? E ele é elevado a 9, né? Que é o numerador do expoente aqui da potência. E a raiz é a quinta, ó, que é o denominador, né? O número de baixo aqui da fração, tá vendo? Aqui, ó, 5 elevado a meio, mesma coisa. Para você escrever em forma de raiz, né? Você vai manter o 5 como radicando, né? Que é o número que vai dentro da raiz. O 5 fica elevado a 1, né? Que é o numerador aqui do expoente. E aqui no índice da raiz é 2, porque o denominador aqui do expoente fracionário é 2, ó. Então aqui é a raiz quadrada. Tá? O próximo exemplo é a mesma coisa, ó. 8 elevado a 5 sobre 6, né? Em forma de raiz, a gente escreve raiz sexta, né? Porque o 6 vem aqui do denominador do expoente fracionário, né? O número de baixo vira índice da raiz, raiz sexta, de 8 elevado a 5. Esse 5 aqui é o numerador aqui do expoente, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, 6 elevado a 3 sobre 7. Fica a raiz sétima de 6 elevado a 3. Olha ali, ó, o 7, que é denominador do expoente fracionário, vai virar o índice. E o numerador, o número de cima, vai virar o expoente aqui do radicando. O radicando, o número que está dentro aqui da raiz. E se for o inverso? Se você tem uma raiz e aí você quer escrever em forma de potência, né? Aí vai ser uma potência com expoente fracionário. Olha aqui, ó, raiz de 4. A gente põe o 4, o radicando aqui, né? Como base. E aí o expoente do 4 aqui dentro é 1. Então ele vai ser o numerador aqui do nosso expoente fracionário. E o índice aqui da raiz é 2, né? Porque é a raiz quadrada. Então vai ser o denominador aqui do expoente fracionário. Vai ficar 4 elevado a meio. Essa raiz quinta de 7 elevado a 2 é a mesma coisa, ó. O 7 fica como base, né? O radicando fica como base. O expoente do 7 é o 2, né? Permanece aqui. E o denominador aqui do expoente vai ser o índice do radical aqui da raiz, tá? No próximo exemplo é a mesma coisa, ó. Raiz quarta de 4 elevado a 9. O 4, que é o radicando, vai ficar como base aqui da nossa potência. O 4, que é o índice, vai ser o denominador aqui da fração, ó, vai ser o número de baixo da fração. E o 9, que é a potência do 4, que está dentro da raiz, permanece aqui em cima, ó, como numerador. Tá? É bem simples. E aqui a gente tem uma explicação, né? O índice do radical será sempre o denominador do expoente fracionário. Quem é o índice? O índice é o número que vai aqui, ó, na raiz, né, no radical, tá? Tudo isso aqui se chama radical. Esse número que vai aqui é o índice. Quem está dentro do radical da raiz se chama radicando. Tudo bem?
Aí, a gente transformando isso aqui, essa raiz em potência de expoente fracionário, a gente vai manter o radicando como base, né? 80. Aí, o 3, que é o índice, vai ser o denominador do expoente fracionário. Ó. Tá aqui, ó, denominador do expoente fracionário. E o 2, que era a potência aqui do 80, o expoente do 80, vai permanecer aqui como numerador do expoente fracionário. Simples assim, tá? E aí, pessoal, tem uma regra lá no livro, na página 165, que eu acho que deve ter confundido um pouco, né? Mas, resumidamente, essa regra diz o seguinte, né? Que o A, o A é o radicando. O radicando tem que ser um número real, tá? E o índice e a potência aqui do radicando tem que ser números inteiros, tá? Não pode ser fração, não pode ser número decimal quando se trata de uma raiz, tá? Quando se trata de uma potência, você pode ter a potência com expoente fracionário. Agora, quando é uma raiz, o expoente não pode ser fracionário, tem que ser um número inteiro, tá? E o índice também tem que ser um número inteiro. E outra coisa, né, é que o índice tem que ser maior ou igual a 1. E o radicando tem que ser diferente de zero, tá? O radicando aqui tem que ser diferente de zero. Se o índice for um número par, 2, 4, 6, 8, a gente não pode ter um radicando negativo, lembram? Que em raízes pares, né, a gente não pode ter um número aqui dentro negativo. Agora, se for uma raiz com índice ímpar, igual esse aqui, ó, que é 3, aí aqui você pode ter um número negativo, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de reforço sobre potências com expoentes fracionários. Espero que tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Até a próxima!